sejam muito bem-vindos ao quadro Verdade Nua e Crua. E no vídeo de hoje, nós temos o pastor da Perus que diz que carnavalescos que zombaram da nossa fé podem pegar câncer. Temos também jovem da Igreja Adventista que se veste no carnaval de diabinha. Não vamos responder à provocação que fizeram nas escolas de samba, imitaram línguas estranhas, imitaram nossos cultos, tripudiaram em cima da nossa fé. Não vamos responder, vamos orar. Vamos orar. A hora que esses homens estiver com câncer na garganta, ele vai lembrar com quem ele mexeu. O ponto de vista bíblico para o acontecimento é o que Jesus disse, que aquele que blasfemar contra Deus ou contra o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, isto lhe será perdoado. Mas a quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Blasfemar é o mesmo que atribuir as coisas feitas pelo Espírito Santo ao diabo, dando assim crédito ao diabo pelas coisas que Deus fez e não o diabo. A atitude do cristão em meio às adversidades, em meio às perseguições, é deixar Deus tomar as providências e jamais praguejar alguém. Afirmar que eles teriam câncer foi sim um praguejamento. Só que eu acredito que Deus ele se levantará contra aqueles que escarnecem da nossa fé, contra aqueles que se levantam contra a igreja, pois Deus é um Pai zeloso, é um Pai cuidadoso. Mas, em momento nenhum, o nosso papel é amaldiçoar aquele que nos persegue. Pois Jesus mesmo disse que se nós amarmos somente os que nos amam, que galardão nós teríamos? Ou seja, nós temos que abençoar também aqueles que nos perseguem por causa da nossa fé. E anunciar a salvação a estes, para que talvez assim eles se arrependam. Com quem ele mexeu, a tal labachúria que ele inventou imitando língua estranha, não quer dizer nada. Língua estranha para nós depende de uma senha do céu. O resto é diabo, é capeta. O diabo sempre foi imitador, ele nunca criou nada. Ele sempre pega as coisas sagradas e ele tenta escarnecer delas para tentar envergonhar o povo de Deus. Depois de uma heresia dessa, eu que sou fariseu. Blasfêmia! Apedreja ele, pega a pedra aí, gente, para apedrejar ele. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 6. Vou provar para você, porque senão você vai sair daqui falando que eu sou do demônio. Os filhos de Deus foram crescendo, as filhas dos homens também, aí os filhos de Deus começaram a se desviar por causa das filhas dos homens. E aí o Senhor disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. É natural desses falsos profetas, todas as vezes que eles vão lançar uma heresia, eles dizerem que o original vai dizer. Porque a maioria das pessoas que ali está não conhece os textos sagrados, então para ludibriar as pessoas que ali estão, é bem mais fácil usar o grego, porque as pessoas não compreendem o que está escrito ali. As pessoas não sabem a verdade do que está escrito e por isso eles podem simplesmente distorcer aquilo que está sendo falado e dizer que o original falou. O que o texto sagrado quis dizer foi que o Espírito de Deus não permaneceria mais com os homens, não que ele contenderia. O que Deus realmente disse no texto qual ele mencionou foi que o Espírito de Deus não permaneceria mais com o homem. Cuidado, texto fora de contexto vira pretexto para a heresia. Qual religião você não seria? Acho que não tem nenhuma religião que eu não seria, mas eu acredito que os princípios da religião que eu sigo são certos. Qual religião que você segue? Adventista. O sétimo dia? Isso. Vale aqui ressaltar que o adventismo é uma seita. Você é dizimista? Dizimista, no momento não. No caso, eu tenho que trabalhar recente, daí eu teria que organizar minhas finanças para tirar 10% do dízimo. Você acha certo dar o dízimo? Eu acredito que seja uma contribuição para que você consiga agregar para as outras igrejas para poder levar a palavra de Cristo, porém eu não acho que tem que ser uma coisa exigida de todas as pessoas, porque nem todo mundo consegue dar o dízimo. Dízimo é um assunto bem polêmico nos dias de hoje, mas ela soube explicar muito bem o para que nós damos o dízimo no dia de hoje. Sem falar que essa contribuição do dízimo ela não precisa necessariamente ser 10%, pois o apóstolo Paulo disse que cada um contribua segundo propor no seu coração. O crente não tem que ser milionário, não.
Vende tudo que tens e dá aos pobres. Mais uma vez, o professor Sabino nos mostra que a exegese de um texto é tudo. Em nenhum texto mencionado por Jesus sobre riqueza, Jesus diz que nós temos que vender tudo. Jesus disse para o jovem rico: vende tudo o que tu tem, reparte com os pobres e vive do resto. Deus, ele sabe que você precisa se manter. Ele sabe que você precisa viver. Então ele jamais pediria que você entregasse tudo o que você tem e simplesmente ficasse na pobreza. Pelo contrário, ele sabe que você consegue sustentar outras pessoas, transbordar para a vida de outras pessoas e ainda te sobrar alguma coisa para você viver tranquilamente. Dar tudo seria totalmente injusto e Deus não trabalha com injustiça. Quem trabalhou, tem. Quem não trabalhou, não tem. Mas no caso do professor Sabino, era mais fácil dar tudo e ficar sem nada e depois voltar a trabalhar e ter uma vida cansativa e enfadonha novamente. Mas o apóstolo Paulo, ele diversas vezes fala que quem não trabalha não deve comer. Também que Deus não tira o sabugo de milho da boca do boi que debulha. Ou seja, quem trabalha merece ser sustentado e viver do seu trabalho. Quem é? Qual líder hoje que um dia vendeu tudo qual ele tinha e deu para os pobres? Não existe. Então esses líderes, alguns desses líderes sabem que não existe céu, que não existe inferno, que não existe penalização nenhuma. Eles sabem que eles têm que aproveitar aqui enquanto estão vivos. E deixar quem? Os filhos bem, os netos bem. Morreu, tchau, meu filho. Todo mundo morre todo dia, mas ninguém volta para dizer se existe alguma coisa. De que forma é? Mas tu não fica assim abismado, de certa forma, com como que uma pessoa dessas consegue dormir à noite? Consegue, porque não existe penalidade nenhuma. Mas eu não penso nem na penalidade, eu penso num peso de consciência. Que peso de consciência? O mundo é dos espertos. Essa afirmação é um pouco perigosa, pois nós, crentes e leitores da Bíblia, sabemos que existe um céu, sabemos também que existe um inferno, que a porta ela é estreita e não passou por reforma. É muito perigoso a gente acreditar que não há céu e que não há inferno, pois a gente passa a viver uma vida promíscua e no final de tudo nós vamos aprender a temer aquele que está sentado no trono. Essa ideia de que nós estaríamos presos a uma consciência é uma tentativa de anular aquilo que realmente existe, que é o céu e o inferno. E muitos pastores que não pregam a verdade, eles irão para lá. E você, gostou desse vídeo? Então comenta aqui embaixo. Você acredita em céu e inferno? Ou você acha que nós estamos presos a uma consciência?